Oi, gente! Bem-vindos à nossa segunda temporada de Brasileiros. Hoje a gente recebe o modelo, fisioterapeuta e cantor Kevin Tai. Meu irmão, lindo, além de lindo. Sejam todos muito bem-vindos. Vão entrando aí. Ó, o Kevin. Lá vem ele. Vou te chamar. Deixa eu só fixar o comentário aqui. Alô? Oi, Bru, tudo Tudo bem? bom? Que saudade de Que você! saudade imensa, nossa, uma saudade assim que não tem tamanho. Como você Você tá tá? Tudo bem? bem? Tô ótimo, graças a Deus. Tomando meu café aqui, meu café da manhã. Boa Fala noite pro pra todos pessoal aí, aí. da onde que você tá falando? Eu tô falando aqui lá do outro lado do Brasil, lá do outro lado do mundo. Eu tô aqui em Taiwan. Quase 30 horas de Taiwan, voo pra cara, cá. é É muito longe, é longe. longe, é longe. Quase 30 Ai, horas eu de tô voo feliz pra de cá, falar com viu, Bruno? você. Eu também estou muito Oi? feliz e muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. Você não podia faltar, né? É, Vamos pois é, começar exatamente, uma falando honra. Vamos sim. um pouquinho das suas origens, porque você é filho de taiwanês e paraguaio. Isso, Explica o Paraguai, é sua mãe ou exatamente. seu pai? Bom, vamos lá então, eu vou explicar. É uma salada de fruta quando eu vou explicar toda a minha origem, né? Então é assim, a minha mãe é do Paraguai, o meu pai ele é de Taiwan, né? Eles ambos imigraram para o Brasil lá para os anos 70. Então meu pai foi para o Brasil com 14 anos, cresceu lá, estudou lá, se formou lá. Minha mãe também, ela, na verdade, ela se formou no Paraguai e ela foi trabalhar no Brasil, né? Então ambos se conheceram no hospital, porque meu pai também é médico. E aí, na verdade, existem vários fatores que fizeram minha mãe pular para o Paraguai quando, né, eu estava prestes a nascer. O que acontece? Eu acho que muitos asiáticos, né, entendem a questão de raça pura, né? Então, no começo, os meus avós paternos foram um pouquinho relutantes, assim, com relação à aceitação da minha mãe. Então, ela foi para o Paraguai porque ela acreditou que tivesse mais apoio familiar, né? Então, eu acabei nascendo no Paraguai, né? Então, eu sou paraguaio, sim. Eu cresci no Brasil, então sou brasileiro, sim. Eu estou dando entrada no meu, na minha identidade taiwanesa, então sou taiwanês também, sim. Então eu nunca sei o que explicar para as pessoas. Eu sou, assim, três pessoas em um. Mas é isso que faz de mim o Kevin que eu sou hoje, né? Mas se no seu coraçãozinho, assim, lá no Ah, fundo, você se sente mais do quê? não, eu acho que sempre, sempre vai ser brasileiro. Não tem como, assim. Cresci no É, né? Brasil, acho que os pés, assim, eu posso estar voando pelo mundo inteiro, mas os meus pés sempre estão fixos lá no Brasil. Kevin, você já conheceu tantos países, você fala Sim, várias sim, línguas, né? sim. A gente vai falar disso também mais pra frente. Mas primeiro, Perfeito. vou contar aqui pro pessoal, para quem não sabe, o Kevin é formado pela USP como fisioterapeuta, né? Em fisioterapia. Isso, exatamente. Eu queria saber, e hoje você leva uma carreira artística aí em Taiwan. Eu queria saber Isso. por que que você foi cursar fisioterapia? Você tinha essa paixão, essa vontade, ou foi um pouco Uhum, também pelos seus pais que já eram da uhum. área e aí você acabou indo pelo mesmo caminho? E hoje em dia, se você pensa também em retomar a profissão ou se você vai continuar na carreira artística, como é que está isso resolvido aí dentro de Ah, você? isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem a mesma pergunta para mim, mas eu já tenho a resposta na lata. Bom, vamos lá então. A fisioterapia, ela foi escolhida mais por causa do meu avô, né? O meu avô, ele fumou durante muito tempo e ele tinha uma doença chamada enfisema pulmonar, né? O que acontece no enfisema pulmonar? Você tem a destruição de toda a parede do pulmão, sabe aquela parte onde faz a troca gasosa, que sai o gás carbônico, entra o oxigênio? Então, ele tinha toda essa parte destruída. Então ele tinha muita dificuldade para respirar, o que causava que ele tinha que ficar muitas vezes internado no hospital. E como eu era muito, muito apegado aos meus avós, eu sempre ia acompanhar as internações dele. Então, às vezes, eu passava a noite com ele no hospital. E, claro, eu sempre via o movimento de médicos, movimento de fisioterapeutas, movimento de enfermeiras, e eu observava muito bem o trabalho deles, né? E eu via, assim, qual é a diferença no trabalho de um médico, no trabalho de um físico, no trabalho de uma enfermeira.
né? Então o médico ele passava, me perguntava se estava bem, prescrevia medicação e ia embora. Agora, o fisioterapeuta, ele entrava, ele botava a mão na massa e ele fazia com que aquele catarro que estava preso assim no pulmão do meu avô, ele saísse com a mão, assim, tirar com ele. Eu achava aquela coisa uma coisa incrível. Falava, nossa, é uma coisa que talvez se eu estudar, né, eu estava indeciso no que eu estudar na faculdade, possivelmente eu possa ajudar meu avô com essa história, né? Então, eu acabei optando pela fisioterapia, né? Assim, no começo, meu pai também queria que eu fizesse medicina, eu falei, não, tudo bem. Assim, a fisioterapia, infelizmente, ela não é uma área muito valorizada no Brasil, porém eu pensava assim, não, eu vou arranjar meu jeito de ganhar dinheiro futuramente. E assim, eu não me arrependo da minha escolha. A fisioterapia é uma coisa maravilhosa, assim, é muito amor envolvido. Você entra em contato com vários tipos de paciente. Entrando na fisioterapia me deu a chance de, né, dar entrada numa bolsa do governo, ir para a China, estudar 2 anos lá, né, estudar medicina chinesa, voltar ao Brasil e aí trabalhar com essa área, né. Agora, com relação a voltar a trabalhar com isso, claro que seria o ideal, né, porque eu gastei 6 anos da minha vida para, enfim, me aperfeiçoar como fisioterapeuta, me formar como fisioterapeuta, e aqui, infelizmente, eu não consigo trabalhar com isso porque eles não reconhecem o diploma do Brasil, infelizmente, né? O que eu teria que fazer? Eu teria que estudar tudo de novo em mandarim, né? Toda a teoria tem que estudar tudo de novo em mandarim, aplicar uma prova para poder ganhar, digamos, uma licença, assim, né? Para poder trabalhar como filho. E isso gastaria muito tempo, entendeu? E no momento, assim, na verdade, o que eu faço, né? Eu dou dicas, né? Eu chamo a atenção dos meus amigos, por exemplo, assim, acho que a parte mais próxima da fisioterapia que eu posso fazer é isso. Mas fisioterapia é uma coisa que sempre vai estar ligada assim à minha vida, até para sempre. Como eu sou sua amiga, né, e eu sei um Aham, pouquinho mais da sua vida do que sim, as outras pessoas que eu entrevisto aqui, eu sim, sei que você é uma pessoa que tem muitos amigos aqui no Brasil, muitos sim, amigos ocidentais, mas sim, também você também é muito ligado à comunidade taiwanesa no Brasil. sim, Então exatamente. você tem esses seus dois lados, né? Ao mesmo tempo que você tem os Exato. seus amigos aqui ocidentais, você também é bem ligado à cultura e à colônia taiwanesa no Brasil. Isso, Mas exatamente. quando na sua infância você chegou a sofrer algum tipo de bullying por causa da sua ascendência, né, da Uhum. sua etnia? Se você sentia que as pessoas te chamavam assim, ô japa, né? Porque todo mundo é japa, né? Sim, olha, Chamavam isso, muito de bro, eu japa. posso falar assim com muita autoridade, na verdade, assim, sempre teve, sempre teve. Então, Japa, China, todos os apelidos que você possa imaginar, você, né, enfim, acho que eu acredito que você também já deve ter ouvido várias vezes, né? Então, o que acontece? Crescendo na comunidade, não se sente muito isso, né? Agora, crescendo com meus amigos, né, do colégio, da faculdade, enfim, fora do ambiente universitário, muitos não com más intenções, né, mas assim, ainda assim colocavam esses apelidos, né? Eu acho que isso é um processo que vai demorar muito para mudar, né? Enfim, até as pessoas entenderem que na verdade isso traz um pouquinho de preconceito, né? Enfim, contra os asiáticos. Quando você fala, por exemplo, brincando, seja pastel de flango, que uma gíria, enfim, que já cai na boca de muitos brasileiros, né? Até eles perceberem que isso, na verdade, foi uma dificuldade linguística dos imigrantes, né? Que, enfim, foram da Ásia para o Brasil. Até eles entenderem isso, vai tomar tempo, né? Mas isso é uma coisa que a gente já vai acostumando, entendeu? A gente explica com paciência para os nossos amigos, entendeu? Mas isso é uma coisa que sempre teve, Bruno, sempre teve. Ô, Kevin, vamos falar um pouco do porquê que você decidiu ir para Taiwan? Porque assim, Fala. você é um menino bonito, Obrigado. inteligente, formado pela USP, fala acho que Aham. 5 línguas, se eu não me engano. Eu sei que você fala português, Sim, espanhol, inglês, mandarim, taiwanês, não sei, um monte de língua aí que você isso, fala. exato. Você teoricamente teria muitas possibilidades de trabalhos e bons trabalhos, boas colocações aqui no Brasil, porém Sim. você optou em ir morar em Taiwan. Por quê? Bom, vamos lá então.
Durante toda a minha infância, toda a minha adolescência, eu sempre fui muito, muito apegado aos meus avós, né? Então, aquele lado taiwanês sempre esteve também muito, muito aceso em mim, digamos assim, né? Muito forte em mim. Então, depois que os meus avós faleceram, eu sempre tive em busca de coisas que me remetessem aos meus avós, de coisas que me pudessem fazer sentir que eles estavam por perto, né? Então, acabou que eu acabei me formando, né? Eu trabalhei um tempo como acupunturista, trabalhei um tempo como fisioterapeuta, e eu senti assim que naquele momento, final de 2018, 2019, comecinho de 2019, assim, o Brasil não era o ambiente ideal para mim, né, para se viver. Enfim, pela segurança, pela questão da política, pela questão da economia. E eu sempre gostei de Taiwan, né? Antes de me mudar para cá definitivamente, eu já vinha vindo para cá, né? Já vim para cá 4 vezes, 5 vezes, e assim, é um lugar que não tem como se apaixonar, assim, sabe? A segurança daqui é uma coisa impecável, né? Você sai a hora que você quer, você volta a hora que você quer. Aqui é tudo muito conveniente, né? O transporte ajuda muito. Se você chega a qualquer lugar com transporte público daqui, com metrô, com ônibus, existe também, enfim, as lojas de conveniência daqui. Acho que o pessoal do Brasil não deve conhecer muito, mas as lojas de conveniência, elas são parecidas com aquela do posto, porém elas estão distribuídas uma a cada esquina. E aí o que acontece? Lá vende tudo que você possa imaginar. Vende comida, vende meia, vende lapiseira, vende tudo que você possa imaginar. Lá você pode comprar Pessoa que é ticket de avião. consumista vai falir aí, né? Exato, exatamente. Porque assim, dá vontade de você ficar dentro assim o dia inteiro, porque tem tudo lá. Dá pra você sentar, pra você degustar assim, um drink, enfim, uma bebida, que Almoçar seja. de graça. Então, ah, quem me dera, né? Isso seria ótimo. Mas é que acontece, Bru, foram todos esses fatores que me fizeram decidir para vir para cá, entendeu? E, claro, foi muito difícil, na verdade, no começo, essa decisão, porque eu tive que, enfim, abrir mão, né, de você, abrir mão dos meus amigos, abrir mão da minha família. Então, foi uma decisão que eu tive que ponderar bem, sabe? Mas aí, no final, eu pensei assim, olha, não adianta eu ficar aqui num lugar onde eu não me sinto livre, não me sinto feliz. Então, eu acabei vindo para Taiwan, assim. Hoje eu me sinto uma pessoa super realizada, eu sinto super feliz. Eu tenho meu cantinho aqui, eu ganho meu dinheirinho aqui. Então, esses foram os principais motivos para mim para Taiwan. E a gente teve uma despedida com chave de ouro, porque a gente passou o carnaval Foi. juntos, depois disso veio a Aham, pandemia e exatamente. aconteceu tudo aquilo, enfim. Foi muito Isso. legal o Todo nosso mundo carnaval, né? perguntando, mas você estava no Brasil? Muita gente perguntava se você estava no Brasil e aí como foi? Eu falava assim, nossa, olha, eu saí justamente um pouquinho antes de eu sair, assim, saí e aí começou a pandemia. Então a pessoa, ainda bem, né? Mas aí o pessoal também se preocupa bastante com a situação do Brasil, eles também perguntam sempre se o pessoal do Brasil tá bem e tal, enfim, né? Quando você Mas foi foi, eu assim, lembro que você estava até com dificuldade da logística da sua passagem, porque alguns aeroportos estavam começando a nossa, fechar, né? olha, eu vou te falar, a dor de cabeça que foi, viu? Uma dor de cabeça que o que aconteceu foi o seguinte, né? Enfim, com o acontecimento da pandemia, muitos voos eles pararam de vir para a Ásia, né? Enfim, dos Estados Unidos, do Brasil para a Ásia. Então eu tinha que assim mudar o meu itinerário de uma forma bem maluca, né? Muitos voos não estavam indo mais para Hong Kong, que é o lugar onde eu tinha que passar. Se eu passasse por Hong Kong, né? Eu viesse para Taiwan, eu teria que ficar 2 semanas de quarentena. E eu não podia gastar esse tempo porque eu tinha que trabalhar. Então a ideia foi, né, eu vou do Brasil, fazer transfer nos Estados Unidos vou direto para Taiwan. Mas aí eles estavam me cobrando uma taxa absurda e eu não sabia o que fazer e tal. Aí o meu tio conseguiu me ajudar, né? Como ele voa sempre com a companhia aérea com a qual eu vim, aí ele pediu enfim, pro grupo lá, como fala, pro staff, para eles mudarem meu itinerário direto para Taiwan, entendeu? Aí eu não preciso ficar 2 semanas em quarentena. Aí me ajudou. Quando você ainda estava aqui no Brasil, eu lembro que você dava aula de mandarim, né? Isso, Você, você também trabalhou um tempo tendo consultório, atendendo, fazendo acupuntura e tal. isso, E a gente exato. se conheceu em 2012, fazendo um evento em Paraty, no Rio de Janeiro, Isso, a FLIP, né? A isso. feira
Literária Internacional de Paraty. literária, e você fazer alguns trabalhos também na área artística. Mas a Sim, sua sim. carreira aqui, como artista, como cantor, como modelo, na publicidade, não virou muito. Se a gente Uhum. comparar, como você está voando alto aí, que a gente vai falar já É, já de é, trabalhos incríveis sim. que você faz em Taiwan. Por que que você acha que isso Sim. aconteceu? Olha, eu acho que vários motivos, né? Primeiro, na época eu tinha acabado de entrar na faculdade, então muito possivelmente eu não tinha muito tempo para explorar essa área. Assim, era muito uma vontadezinha minha, assim, de querer trabalhar como modelo, como cantor, enfim, trabalhar com entretenimento no Brasil, né? Que também eu acho que é uma indústria que cresce sempre, né? E esses pequenos trabalhos que eu peguei foram, na verdade, uma base para poder entender como funcionam essas coisas, né? E para entender se eu realmente gostava disso. E nos deu outra, eu me apaixonei, né? Enfim, e é isso que me motivou a estar trabalhando com isso hoje aqui, né? E eu acho também assim, talvez, eu não sei, às vezes a questão da aparência, eu não sei se o forte no Brasil, né, enfim, digamos assim, modelo ideal do modelo lá no Brasil, talvez seja aquela pessoa, enfim, alta, magra, de olhos azuis, né, com cabelo loiro, assim, e aqui em Taiwan é uma coisa que eles já não são muito chegados assim, eles gostam daquela coisa mais latina, daquela coisa mais assim carnavalesca, daquela coisa mais quente, calorosa. Então, talvez um pouquinho dessa questão de visão do modelo talvez seja um pouco diferente, entendeu? Então, eu acredito que isso possa ser o motivo que fez com que eu não tivesse esse desempenho que eu tenho aqui hoje. Aqui eles, é mestiço e, né, tem um lado de Taiwan ainda, então eles acham muito interessante isso. Eles acham muito interessante o fato de eu poder falar a língua daqui, que é muito diferente do Brasil, certo? Lá no Brasil a gente vê, é um asiático, mas fala português perfeito e pra gente não é nada, assim, né? É um Agora estrangeiro, aqui, né? Aqui você é estrangeiro. é, exatamente, você vê, por exemplo, né, vamos supor assim, os meus avós, eles, por mais que não falassem bem o idioma, né, o português, eles eram considerados assim, bom, são imigrantes que estão aprendendo a língua. Agora, aqui é uma coisa super diferente, Bruce. Se você vem aqui e você fala o mandarim, o idioma, eles ficam maravilhados. Eles falam, nossa, como que você fala tão bem o idioma nosso, né? Então, Então, isso que eu queria tem muito isso na entender. questão. Como que os taiwaneses te Aham, veem? Para eles, uhum. você, porque eu sei que você fala super bem, mas para eles, você tem sotaque, para eles, você é estrangeiro, você diz que eles te veem como mestiço, né? Como que eles veem o Kevin aí? Sim, sim, exatamente. Bom, varia de pessoa para pessoa, viu, Bruno? A grande maioria das pessoas sabe que eu sou do Brasil, né? Mas aí, a partir do momento que eu abro a boca para falar mandarim com eles, eles falam: opa, esse cara provavelmente já morou a vida toda aqui, né? Eles falam assim. Ou provavelmente você, né, tem uma parte que é taiwanesa também e tal. Mas acredito que 100% taiwanês eles nunca vão me ver, né? Se eles pararem para ouvir direitinho assim eu falando, ainda tem um pouquinho de sotaque estrangeiro. Mas eu não tenho dificuldade na comunicação no dia a dia, enfim, né, também no trabalho com entretenimento não tenho dificuldade nenhuma. Mas ainda assim, eles sabem que eu sou estrangeiro, eles sabem que eu sou brasileiro, porém eles sabem que eu tenho um pezinho lá aqui em Taiwan ainda. Entendeu? Então essa concepção de mestiço que eles têm também é bem evidente assim em mim. Como que funcionam os castings aí dos comerciais? É meio parecido com o Brasil, que Uhum, aqui você tem uma agência, né? Geralmente, ou você é agenciado de uma exclusivo, ou você é agenciado de uhum. várias agências. Aí tem os castings, né, que as produtoras fazem, aí as produtoras chamam a agência te chama. Aí você vai Isso, no estúdio, faz um teste, depois de um tempo a resposta sai, e aí você vai gravar. Mas aí é mais ou menos a mesma coisa? isso. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Você ou é agenciado, você trabalha como freelancer, né? Até pouco tempo atrás eu estava trabalhando como freelancer. Então o que acontece? A agência ela joga para você um trabalho, né?
Aí você vê lá todos os detalhes. Você vê, ó, a gente precisa de um modelo assim, assim. A gente precisa que você faça isso, isso. A data do casting vai ser tal. A data do fitting, eu não sei como no Brasil se fala, né? Mas é quando você vai provar as roupas. A do fitting vai ser tal e a data da Prova de gravação vai ser figurino, a tal. gente fala aqui. Então, é a prova de figurino, em que a gente fala fitting, né? Que é quando você vai provar as roupas que você vai usar no dia. Aí, geralmente, os trabalhos daqui levam em torno de 8 horas, 12 horas. Aí, se passar o horário que você comprou com a agência, digamos assim, você paga uma hora extra, né? E aí, é mais ou menos esse processo que funciona, né? Que existe aqui enfim, com os cases que a gente fala, né? Com os casos que a gente fala. Você precisou abrir empresa aí para fazer emissão de nota fiscal ou a agência faz para você? Como que é a parte Não, burocrática? a agência ela se encarrega de tudo, né? Como eu ainda sou estrangeiro aqui, né? A gente acaba pagando, digamos assim, um imposto de renda muito mais alto que os próprios taiwaneses, né? Mas essa parte burocrática toda, a empresa vai se encarregar, tá? Eles que acertam essa parte burocrática. A gente não precisa se preocupar com nada. E aqui no Brasil, quando você faz, por exemplo, um comercial de um segmento, por exemplo, banco, se você faz o comercial do Santander, aí você fica, dependendo do seu contrato, 6 meses ou um ano sem poder fazer comercial de outros bancos, né, concorrentes. Aí também tem exclusividade com as marcas? Perfeito, aqui também tem exclusividade, eles pedem para você. Por exemplo, se você, eu peguei recentemente um da Nissan, né? Da Tida. Então, Eu vi, eu uma vez gravando muito esse. legal. É muito legal, né? Uma vez eu gravando esse comercial da Tida, eu já não posso pegar outras propagandas com carros, né? Em um ano, né? Então, eles compram o seu direito de imagem durante um ano, né? Então, nesse meio tempo, eu não posso pegar outros trabalhos com carros, né? E o cachê tem que valer a pena, né? Aí a gente tem que fazer essa conta. É igualzinho aqui, cara. É engraçado, né? Como esse Não, com mercado de certeza, publicidade com certeza. funciona mais ou menos parecido. Exatamente. O cachê tem Vamos que valer a falar pena. agora Você tá lá, gastando seu tempo. da sua carreira de cantor. Você chegou a cantar Vamos, aqui vamos. na Liberdade, num evento que teve, foi muito legal, né? Isso. Eu sempre, E agora você está participando de um programa de eu TV aí, né? Isso, exatamente. Bom, cantar assim sempre fez parte do meu, enfim, da minha vida inteira também. Eu sempre cantei desde criança. Então eu começava. Voltou! Voltou, beleza. Voltou! Então vamos lá. A minha amiga comentou aqui dançando a mãozinha, tá? Inclusive. Bom, lá no Brasil, o que acontece, né? Eu, enfim, apresentava na Colônia, né? A Colônia sempre organizou vários eventos. E como eu sei cantar muitas músicas que são daqui, eles sempre me chamavam direto para subir no palco e cantar músicas tradicionais daqui, né? Porque eles acham engraçado também. Poxa, como você, como mestiço, descendente, você nem taiwanês é, você consegue cantar as nossas músicas dessa maneira tão igual, né? Então eles muitas vezes me chamavam para subir no palco para cantar. E aí eu acabei perdendo o medo de palco, né? E aí foi. Uma vez que você perde o medo de palco, você vai cantar, assim, você se sente dono do palco, né? E aí foram surgindo outras oportunidades de eu me apresentar no Novo Chinês, por exemplo. Foi uma experiência muito legal que eu consegui ajudar o Ano Novo Chinês. Eu participei desde as primeiras edições, né? Então eu cheguei também já, enfim, levar, fazer a dança do dragão, a dança do leão, e tal. E aí eu fui subindo, né? Fui subindo até chegar como apresentador do evento, né? Então foi uma experiência assim bem bacana também. Aí eu pude cantar também músicas tradicionais daqui. E aí aqui não foi muito diferente, né, Bru? Aqui as pessoas eles acham também muito interessante o fato de eu ser descendente, o fato de eu ser brasileiro e ainda poder cantar as músicas daqui, né? Mas aqui existe uma diferença singela, na verdade, com relação às músicas que eu canto e com relação às músicas que as pessoas ouvem daqui, né? Eu não sei se você conhece muito bem as línguas que existem aqui, mas chuta você, Bru, quantos idiomas você acha que existe aqui em Taiwan?
Caraca, uns 4, 5? Não, Mais? bem mais. Mais de 10? É mais de 10. É uma ilha pequenininha, é menor, quase menor que o estado de São Paulo. Caraca, 20? Bom, eu vou contar então. Não, menos. Eu vou contar então, Bru. Bom, aqui, os idiomas, o idioma oficial, né, é o mandarim, claro, né, que é o idioma que é usado comumente entre China continental, Taiwan, Malásia, Singapura. E além do mandarim, você tem o taiwanês, você tem o hakanês, e além dessas três línguas, você tem o idioma dos aborígenes aqui. É análogo ao tupi, análogo ao guarani, análogo aos outros idiomas que existem dos aborígenes do Brasil, né? Então você tem um total hoje de quase 16 idiomas diferentes aqui em Taiwan, né? E aí, como eu sei falar duas delas, né? Duas já acho que já é bastante. Como você falar o taiwanês e o mandarim, eles acham muito interessante, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a agência, né, esses programas de TV já começaram a abrir os olhos, assim, opa, isso parece ser bem interessante. Então, recentemente eu recebi esse convite para poder subir naquele programa de canto, né, que é uma competição, na verdade, uma competição semanal. Então você vai flutuando entre primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? E Mas vem aí, cá, eu tenho se uma dúvida você quanto a esse programa. vamos lá. Essa emissora passa onde? É no canal aberto? É uma TV a cabo? É semanal que você falou, né? E vocês Isso, é cantam ao semanal. vivo lá ou é playback? Na verdade, assim, não, a gente canta ao vivo lá. É assim, é uma competição mesmo, né? Então, são 2 dias. Sábado, você vai fazer um rehearsal, né? Você, enfim, faz um ensaio. E domingo é o dia do vamos ver, né? Então, eles convidam 4, digamos assim, pessoas bem renomadas no mundo da música daqui, né? E aí você solta a sua voz lá, né? Você manda ver o que você tem aí e aí mostrando essa pontuação define a colocação que você fica na semana, né? E aí é muito legal assim as mensagens que eu recebo porque as pessoas sabem que eu sou estrangeiro, as pessoas sabem que o taiwanês não é o meu idioma oficial, o mandarim não é meu idioma oficial e mesmo assim eles ficam bem encantados, assim, eles falam, nossa, que legal, você sendo estrangeiro, você sendo de fora, você ainda sabe falar a nossa língua, é uma coisa muito fantástica, a gente se sente muito representado lá, né? Então, é um fato, assim, que acontece aqui no meu trabalho artístico, né? E você é o único estrangeiro que participa desse programa? Essa Eu emissora é sou como o se único. fosse qual emissora aqui no Brasil? Qual que é o público dessa emissora? É uma elite? É um público mais humilde, mais simples? É o povão? Quem que assiste esse programa? Olha, Bru, eu acho que aqui não se divide muito entre um público mais elite e um público mais simples, mas acho que existe um público diferente de idade, se difere na idade, né? Então, esse programa que eu participo, por exemplo, não são muitos jovens que assistem, mas, assim, pessoas de 30, 40 anos, digo de 40 anos para cima, né? Que 30 ainda é jovem, né? Pelo amor de Deus. Então, 40, vamos puxar a idade lá É, para por cima. favor, 40 hein? anos para cima. Então, 40 anos para cima. Por quê? Justamente porque aqui, Taiwan é um país onde a tecnologia é muito avançada. Então, as pessoas já raramente não assistem televisão aqui, né? Então, o público que me assiste mais são aqueles avós que já estão um pouquinho mais, assim, digamos, aposentados, né? Eles gostam de ver um programinha ali, um programinha aqui. E eles gostam de ver por diversão mesmo, né? Eles acham interessante também ter um estrangeiro lá que está cantando lá, enfim. Eu participei de outros programas também, né? Não só esse de canto. Mas olha só uma coisa bem curiosa, Bru. Existem, vamos dizer assim, programas que são especificamente para estrangeiros aqui em Taiwan e na China continental também, né? Que eu fiquei um tempo na China, então eu tive a chance de participar como artista lá também. E os programas que eu gravei, eles eram assim, digamos uma roda, uma mesa redonda,
E aí, vários estrangeiros que sabiam falar mandarim. Para eles, é uma coisa muito fantástica o estrangeiro falar mandarim, ao ponto de eles fazerem um programa especificamente para isso, entendeu? O que pra gente no Brasil, imagina você assistindo um programa assim, ó, é um chinês, um coreano, um francês, um alemão e um americano conversando em português. Pra gente é uma coisa, meu, que Doida, programa né? é esse? Que programa é esse, cara? Que programa é esse? Mas aqui não. Se você coloca um americano, um francês, um coreano, né, enfim, um japonês, todo mundo conversando em mandarim, para eles é uma coisa, nossa, que fantástico, cara. Eles conseguem falar mandarim. Então é uma coisa, tem muito essa pegada Mas sabe por de. que isso também, que é? Eu acho Hum, que é porque o brasileiro não valoriza muito essas coisas, exato, sabe? exato. E os orientais valorizam muito, né, o esforço da outra pessoa em se esforçar em falar o idioma, né, daquele lugar. Isso é Exato, muito bonito, né? exatamente. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, na verdade, por ver essa característica assim. E não sei se porventura futuramente isso acontece no Brasil. Acho difícil, né? Mas vamos ver se acontece, quem sabe, né? Pois é, ó, quem te conhece sabe também que mais uma coisa que esse menino faz, gente, além dele falar 5 idiomas, dele ser fisioterapeuta, cantor, modelo, ele ainda cozinha e cozinha muito bem. Já Sim, cozinhou sim, sim, só para mim. E ele cozinha pratos típicos sim, taiwaneses, né? exato. Como que é a sua relação com a comida agora que você está morando aí, sozinho? Você sempre cozinhou, né? Mas agora você Sim, deve eu estar sempre cozinhando cozinhei. mais. Sim. E você, Bom, você pretende levar, de repente, esse seu dom, vamos dizer assim, para, de repente, uma coisa mais profissional? Porque você poderia muito bem com trabalhar com isso. certeza, Ele com cozinha bem certeza. mesmo. Com certeza, Bru, assim, eu sempre tive uma paixão muito, muito grande por cozinha, assim, pela culinária. No Brasil era mais difícil porque, assim, era muito escasso, né, a- os ingredientes que eu precisava, né? Então, às vezes, os ingredientes que eu precisava para fazer um prato taiwanês, por exemplo, era muito caro para mim, entendeu? Eu não trabalhava na época, então era muito difícil de conseguir. Mas agora que eu estou em Taiwan, né, eu desço aqui do meu prédio, virando a esquina aqui já tem uma feira tradicional, né? Então a feira tradicional é onde você pode encontrar vários tipos de ingredientes que você precisa para poder fazer um prato autêntico taiwanês, entendeu? E aqui, por exemplo, eu já venho tentando fazer pratos tailandeses, eu amo curry tailandês, eu faço aqueles rolinhos vietnamitas, não sei se você já teve a chance de provar, mas são assim uma delícia. E nesse meio tempo que eu estive viajando, né, no Sudeste Asiático, enfim, fui para a Coreia, fui para o Japão, fui para Tailândia, Camboja. Então eu tive a chance de provar vários e vários pratos diferentes, né? Então todos eles assim não são só sabores, mas me remetem a memórias muito boas também que eu tive nesses países, né? Então isso também é uma coisa que me encoraja muito para poder aprender mais prato, né? E fazer uma refeição para mim, Bruno, sempre teve um significado muito importante, porque para mim, refeição é estar junto com os amigos. Então, para mim, poder cozinhar para um amigo é uma coisa muito prazerosa, né? E isso também é uma coisa que me faz querer aprender mais pratos, me faz querer cozinhar mais, né? E infelizmente eu tenho apenas um vídeo no YouTube ensinando um prato típico, né? O que que eu fiz nesse vídeo, né? Eu ensinei um prato típico e daqui e foi em mandarim. Mas aí eu fui conversar com meus amigos, eles me sugeriram o seguinte: olha, Kevin, tudo bem, você fala taiwanês perfeito, você fala mandarim perfeito, mas não, como é que eu posso falar assim? É como se fosse assim, ó, Bru, eu vou ensinar você a fazer feijoada. E eu vou falar em português. Pô, mas por que você fazer feijoada? Você não precisa me ensinar a fazer feijoada. Então eles falaram assim, olha, você não precisa ensinar o taiwanês a fazer prato taiwanês. Você pode ensinar o taiwanês a fazer prato brasileiro, né? Então, aí eu falei, bom, exatamente, né? Por que que eu não pensei isso no começo, né? Então, claro que eu preciso ganhar mais dinheiro, né, para poder investir em equipamento bom, investir em uma câmera boa, investir em tripé bom, investir em luz. E aí com isso eu consegui produzir meu próprio material, né, os meus próprios vídeos.
Imagina, com celular, todo mundo faz tudo com celular hoje. Um tripé sim. Ah, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito Muito perfeccionista, mas, perfeccionista. E mas tá. outra coisa, fazer vídeo para o IGTV, que você sabe que o IGTV começou a ser Sim. monetizado agora. Então, você Ah, nem precisa sim. ir para o YouTube, já aproveita seu Instagram, já faz vídeo para o IGTV, tem que fazer mesmo. Uhum. Nossa, ia bombar, ia fazer Então, o beleza. maior sucesso. Com Quer me falar um certeza. pouquinho de como que é o mercado de cinema? Quando eu falo cinema, eu incluo também as séries, tá? De plataformas streamings. Como que Uhum. aí tem Netflix, aí tem Tem, HBO, aí tem tem, Amazon Prime, tem essas coisas. tem, E o que eu quero saber é tem. se vocês têm produções próprias ou se vocês Certo, só têm produções estrangeiras. certo. Vamos lá. Aqui em Taiwan, o mercado do cinema ainda não é tão desenvolvido, tá? Digamos assim, existem criações que são próprias dos taiwaneses, porém eles não têm uma força para chegar no exterior ainda, entendeu? Existem séries que são nacionais daqui, que estão no Netflix sim, existem filmes daqui que estão no Netflix sim, mas eles não têm aquele potencial, não têm aquela força ainda de mercado, de entrar no mercado internacional, né? Então, eu acho que existem vários fatores. Uma delas é a parte financeira, né? Então, as companhias daqui, as empresas, eu acho que elas não têm um poder financeiro para poder investir em filme bom, um filme com boa qualidade. Você pode ter o script bom, você pode ter atores excelentes, mas se você não tem dinheiro para poder fazer efeito, para poder fazer, enfim, uma boa música, uma boa orquestra, não sai o filme daquele jeito, né, que a gente gosta de ver. Então, o mercado daqui está subindo ainda, o mercado do cinema está subindo ainda, os das séries está começando a surgir, né? Mas se você for abrir a TV daqui, por exemplo, e começar a assistir digamos assim, uma novela pastelão, digamos assim, você fica, esse daí é low budget. O pessoal não deve ter gastado nem um centavo com essa novela aí, entendeu? Então, assim, é bem estilo a usurpadora mesmo, sabe? Isso é uma novela, assim, bem estilo mexicano Maria mesmo, del Bairro. bem... Exatamente, exatamente. Bem Maria do Bairro mesmo, bem low budget, mas o pessoal vem trabalhando para poder melhorar, sim. A gente consegue ver isso, Eu sim. pergunto isso até porque futuramente você poderia, de repente, começar a ingressar na carreira de ator, né? Fazer um É, curso aí. sim, E eu sim. queria entender. Fala, fala, fala. Sim, não, É é uma uma ideia que muitos oportunidade. têm me dado já. É uma oportunidade, assim, você fala que você fala taiwanês, você fala mandarim, você já pode entrar como ator lá, eu já quero te ver na TV, isso, aquilo, tal. Eu falo, não, calma, 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 de cada vez. Ou até como apresentador também, né? De Sim, repente. com certeza. Sim, sim, sim. Quem sabe, né? Vamos O que eu ver, as posso te oportunidades vão dizer surgindo é aí. que aqui no Brasil é assim, e eu acredito que seja assim no mundo inteiro, é que nesse meio uma coisa que é muito importante são as relações, né? As conexões. Hum, Então, você já está, de uma certa forma, inserido, né, nesse universo aí. Então, você já conheceu sim. muita gente. Nesse programa que é semanal e que tem uma rotatividade de convidados, né, e de pessoas, o que eu podia te dizer é aproveite ao máximo para fazer as maiores e melhores conexões e amizades e conhecer gente, porque é isso que vai, querendo ou não, são as conexões que fazem as oportunidades surgir, né? Porque às vezes tem uma oportunidade, aí a pessoa lembra de você porque te conheceu no programa e fala, pô, tem o Kevin e tal, vou te indicar. E assim vai, né? Então, mas Exatamente. no Inclusive, artístico é na assim, eu acho que no verdade, mundo inteiro. essa com certeza. Inclusive, eu vou dar o exemplo perfeito para você. Nesse programa que eu estou participando de canto agora, a produção eles já estão assim revirando as cartas dele para eles jogarem para outro programa, né? Então, muito provavelmente eu estarei em outro programa da mesma emissora, né? Então, eu entendo super bem como é importante você ter contato, como é importante você conseguir assim administrar uma relação entre as pessoas, né? Isso é uma coisa muito, muito importante nesse meio mesmo. Explica para mim, eu sei muito por cima, assim, dessa questão da relação de Taiwan, China continental, porque
Ah, Taiwan pertence à China, mas eles têm o próprio presidente, eles, né, são independentes, mas ao mesmo tempo não são. É uma confusão danada, né? sim, Como que sim, é, sim, sim, sim. como que é isso para quem mora aí? Isso dificulta um pouco, por exemplo, você vai muito à China continental e como que é isso? Você precisa pegar um avião? Como é que funciona? Que eu não entendo nada. Tá, beleza, vamos lá então. O que acontece? Existe, na verdade, assim, das nomenclaturas é muito difícil explicar para o português, mas eu vou dar meu máximo, tá? O que acontece? Existe a Grande China, tá? A Grande China inclui, sim, a China continental e Taiwan, tá? Mas o que acontece? Fatores políticos, fatores históricos, né, acabaram fazendo essa quebra, né, entre os dois lados. Então hoje existe a República Popular da China e hoje existe Taiwan. Tá? Então lá no passado existiu, enfim, a Revolução Cultural, existiu a Guerra Civil lá em Taiwan, lá na China, e aí o Partido Popular acabou perdendo a guerra com o Partido Comunista, certo? Então esse Partido Popular acabou trazendo soldados, trazendo várias pessoas aqui para Taiwan. Então desde então o Partido Comunista é o que rege agora lá na China, né? Aqui em Taiwan, vamos falar um pouquinho de diferenças então agora entre os dois lugares, tá? Os dois países. Se eu estou em Taiwan agora, eu tenho liberdade de imprensa, eu tenho liberdade de expressão, eu tenho liberdade para ir e vir para onde eu quiser, eu tenho um passaporte próprio, eu tenho um presidente próprio, né? Eu tenho uma instituição, eu tenho uma organização governamental própria. Agora, na China continental, eu não tenho liberdade de expressão, eu não tenho liberdade de imprensa, eu não tenho essa liberdade de ir e vir para onde eu quero, né? Então é muito, sim, uma coisa muito singela, mas ao mesmo tempo muito forte, né? Eu vou compartilhar, Teoricamente, inclusive, você uma não pode história. ter nem Instagram, né, lá, você não pode ter Não, várias redes não, não, sociais, né? não. Eu lembro que quando eu fui para a China, eu tive que baixar um aplicativo que O conseguia VPN, liberar, o VPN, que eu conseguia liberar o uso das exato. redes sociais. É bizarro isso, né? Então, o que acontece? Por que que eles não querem as pessoas acessando o Instagram? Por que que eles não querem as pessoas acessando o Facebook? Justamente porque eles querem controlar o pensamento das pessoas, né? Eles não querem que as pessoas tenham acesso à informação de fora, né? Tanto que existe o Google da China, que é chamado Baidu. Se você entrar no Baidu, você não vai ver as mesmas informações que você veria no Google, por exemplo, né? Então, uma informação ela pode ter duas faces. Ela pode ter a versão Google e ela pode ter a versão Baidu da China, né? Então, a censura é uma coisa censura é uma coisa que sempre esteve presente na China continental, né? O que não acontece em Taiwan. Aqui em Taiwan, muitas pessoas não se veem como chineses, né? Por mais que você fale o mandarim, por mais que você fale um idioma que veio de lá, eles não se veem como chineses. É a mesma coisa pra gente. A gente fala português, mas a gente não se vê como português. A gente se vê como brasileiro, certo? Então é a mesma coisa para eles. Eu posso falar chinês, obviamente por causa da influência da história. Mas hoje em dia eu não me sinto mais chinês, eu me sinto taiwanês, né? Eu sou taiwanês, que fala mandarim, que fala taiwanês, enfim, eu tenho o meu passaporte e eu sempre falo isso para os meus amigos daqui. Você tem que entender que o idioma que você fala é uma coisa que te representa, né? É uma coisa que te representa. Então, eu acho falar taiwanês uma coisa assim muito muito forte para mim, por exemplo, né? Então, livro de várias diferenças que assim a gente gastaria assim horas e horas conversando sobre, né? Eu podia inclusive compartilhar minha experiência lá na China como artista também. Aconteceu um problema anos atrás, né? Então o que acontece? Tinha uma menina daqui de Taiwan, ela estava fazendo muito sucesso na Coreia, né, com K-pop, e num desses talk shows ela acabou erguendo a bandeira de Taiwan, né? Então ela mostrou lá, ó, eu sou de Taiwan, e uma coisa óbvia, né? Se a gente é de um lugar, a gente vai mostrar a bandeira de onde a gente vem, certo? E aí o que acontece? A China, por ela não reconhecer a soberania de Taiwan, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, você não pode mais fazer carreira aqui. Você não pode mais fazer carreira aqui na China, né? Então ela acabou sendo censurada na China. E isso, obviamente, acabou
acabou, digamos assim, causando muita revolta aqui no, entre os taiwaneses, né? Acabou trazendo muita revolta taiwaneses. E eles estavam compartilhando naquela época, eu lembro, uma foto que parece aquelas fotos de luto, sabe? E aí tem a imagem de Taiwan por, enfim, atrás, e aí as seguintes frases, né? Eu sou taiwanês e eu não tenho vergonha de falar que eu sou taiwanês. Então, pelo fato da menina ter apenas 16 anos, né, tá começando a carreira dela, tá começando a crescer, e ser, assim, censurada dessa forma, eu achei muito injusto. Então, o que aconteceu? Eu peguei essa foto, compartilhei no meu Instagram. Até aí, beleza. E o que acontece? Eu já tinha fãs naquela época que eram da China, né? Porque eu já estava começando a trabalhar com entretenimento na China e tal. E quando esses fãs viram essa foto, eles já falaram assim, opa, esse Kevin aí, ó, ele é pró-independência de Taiwan, né? Ele vai contra os princípios da China. E aí o que aconteceu? Eles tiraram um screenshot, eles jogaram na mídia chinesa, e aí sempre que você procurasse pelo meu nome, ia estar lá, olha, o Kevin tá, ele acho que ele é pró-independência de Taiwan. Então, a partir disso, você já perde um monte de trabalho. Não tem como, assim. Eu lembro daquela época, inclusive, Bru, que eu tinha terminado de filmar um show lá, né? Eu tinha participado de um show, e eles não iam emitir. Eles não iam colocar na TV por causa disso. Entendeu? Então, você pode ver o nível de censura que existe lá na China e como é livre aqui, Taiwan, como é livre, como você tem liberdade de se, né, expressar, como você tem liberdade de falar o que você bem entende, você tem liberdade de xingar o presidente se você quer, o que não acontece na China, né? Na China você não pode xingar o presidente, você não tem essa liberdade, você tem que obedecer o Partido Comunista certinho, senão... Aqui também, aqui ninguém xinga o presidente, imagina. Porque Oi, ai, a gente está quase sem tempo, mas eu queria falar assim, se tudo bem. você vê potenciais oportunidades de trabalho em países vizinhos, Com certeza. futuramente. Olha, muito provavelmente Coreia, muito provavelmente o Japão, porque tenho contatos lá também, as pessoas me convidam às vezes, né? Coreia do Mas Sul, tá, aí, moça? Se você for do Norte, você não Coreia volta do mais, Sul, pelo não. amor de Deus. Exatamente, as pessoas elas me falam assim, olha, você podia tentar a carreira lá também, mas justamente por esses países não falarem bem inglês, Bru, eu teria que gastar um tempinho ainda aprendendo o idioma local, né, para poder pelo menos me sobressair. Porque com certeza esses países também têm estrangeiros que falam bem coreano, tem estrangeiros que falam bem japonês, então para eu poder competir com eles é difícil ainda, entendeu? Mas com certeza futuramente oportunidade não vai faltar. E você viaja, você está viajando muito. Quando que você vem para o Brasil? Quando? Bom, aqui a pandemia ela acabou de descer, na verdade, aqui nunca teve quarentena, na verdade, aqui. Então, só que nos países adjacentes, né, enfim, na Tailândia, no Japão, na Coreia, os casos estavam extremamente absurdos, né? Assim, a pandemia estava uma coisa absurda. Então, desde que eu voltei para cá, eu não cheguei a viajar, só viajei dentro da ilha mesmo, né? Então, a princípio, eu estou planejando voltar de novo março do ano que vem, né, se tudo der certo. E depois que a pandemia baixar um pouquinho, com certeza eu vou planejar uma visita de novo para Tailândia, porque assim, é um dos países mais fantásticos que eu já visitei em toda a minha vida. É Suas um fotos lugar mais assim que eu... lindas são da Nossa, Tailândia. exatamente. As minhas eu sempre recomendo aos meus amigos de ir para Tailândia, de visitar sempre que puder. A comida é maravilhosa, o pessoal é super caloroso, os lugares são super lindos. Então, Tailândia assim, é um lugar que com certeza eu visito sem pensar duas vezes. Ai, eu tô te esperando em março, carnaval de Beleza, máscara. com certeza. Carnaval de, carnaval de máscara. Oh, meu Deus. E tem algum trabalho para sair aí? Tem alguma resposta de teste dessa semana, desse mês? Qual que são as Não, tem. novidades? Na verdade, eu tô esperando só o trabalho chegar, né? Que já existe trabalhos confirmados, né?
Eu tenho um trabalho que foi recentemente com uma artista bem famosa daqui, mas eu senti assim um pouquinho de nariz super empinado da artista, Ah, é? então não foi um trabalho muito gostoso, na verdade. E eu vou ter que filmar de novo com ela em Kaohsiung, que é outra cidade daqui de Taiwan. E eu tô assim com as expectativas, uhul, vamos lá, expectativas lá em cima. E aí eu peguei também um trabalho de uma bebida de esporte, né, daqui. E a princípio é assim, né? Vou pegando 2 a 3 trabalhos por mês, né? Mas já é assim o suficiente para poder Tá ótimo. tá ótimo. O Bru, a gente vai responder as perguntas dos nossos fãs aqui. Se você quiser responder Tem uma, dá o, tempo. beleza, ó, tem o nosso amigo Carlos aqui, que ele perguntou se eu já comi durian na Tailândia. Sim, eu já comi. Eu não acho tão fedido como as pessoas dizem que é, viu? Eu Não acho sei que nem o é que bem é isso. gostoso. Durian. Eu sou mais, Eu não sei, eu sou mais do arroz, feijão e bife e ovo. Pra mim tá ótimo. eu não sei nem falar durian em português, mas é assim, é uma fruta que ele parece jaca, na verdade, né? Mas as pessoas falam que é super fedido, que as pessoas não têm coragem de comer, mas eu comi sem problema nenhum. Aí tem o nosso amigo Wallace também, que perguntou se é cantonês. Ah, o cantonês é original de onde? Olha, Wallace, o cantonês, ele é um dialeto que é proveniente do sul da China também, tá? E aí eu acho que as perguntas são basicamente isso, Bru. A Helena falou, não é tão fedido assim. Não, não, não é tão fedido, né, Helena? Dá trabalho porque, enfim, ele é cascudo, você tem que abrir ele e tal, mas ele é muito parecido com a jaca, mas é gostoso sim. É uma experiência, né? Aham. Tem mais uma pergunta aqui da Kelly. Como o Subtle Asian Traits é visto aí em Taiwan? Eu vou falar, vou explicar para Bru. O Subtle Asian Traits, ele é um grupo de asiáticos lá dos Estados Unidos. E é muito engraçado porque eles sempre estão compartilhando coisas que são bem típicas de famílias asiáticas, né? Enfim, de comer, enfim, Apropriação cultural total. exato. Não, não, não. Enfim, são vários asiáticos de várias ascendências, vietnamita, chinesa, taiwanesa, japonesa, todos nesses grupos, e eles compartilham histórias bem engraçadas das famílias asiáticas, mas não é muito famoso aqui não, viu, Kelly? E aí o Carlos falou assim que eu podia trabalhar em Singapura e Malásia. Muito provavelmente, Singapura e Malásia é uma boa opção porque eles falam bem o inglês, né? Então é uma boa opção também. Que nosso tempo acabou. Não tem problema, É, Bruno. eu preciso estar nesse grupo. Minha Eu, filha, eu, pu- o eu pessoal vai puxo você lá pro gostar grupo. de lá. Eu puxo lá você. Eu coloco você lá no grupo, tá bom, Bru? Ké, na série de lives, eu Oi. sempre separo uma frase para os meus convidados. Mas como você é meu Aham. irmão do coração, eu não separei frase porque eu vou falar do meu coração Não para tem você, problema. tá bom? Tá bom, Bru, beleza. Bom, primeiro que eu tô com muita saudade de você, te amo muito, tô com Eu muita também. saudade. Também. Mas ao mesmo tempo, eu tô muito feliz de ver, eu já te falei isso, né? Eu vejo a qualidade dos trabalhos que você faz aí, das empresas, né? Só empresa multinacional, empresa grande que você trabalha, que Uhum. você faz Uhum. jobs, esse trabalho na TV, cantando, fazendo coisas que você ama. Então, quando eu te vejo feliz, eu fico feliz também. Então é isso que eu quero Obrigado, para Bru. você, que você cada vez mais realize Obrigado. trabalhos relevantes que te façam feliz e que preencham sua vida. E que você volte em Obrigado, breve, Bru. né? Nem que for para visitar, tá bom? Com certeza, Bru. Obrigado mesmo, de coração. Sabe que eu tô com muita saudade de você. Te amo muito. Você é uma irmã, assim, super querida minha. E com certeza a gente se vê em breve aí no Brasil, tá bom? Tá bom. Brilha muito! Um Obrigado, beijo! obrigado, viu, Bru? Um beijo, Obrigada a te amo. todo Tchau, mundo que tchau, Bru. ficou Tchau, aqui com a gente. gente. Obrigado. Obrigado, galera. Um Tchau! beijão, viu, Bru? Beijo, tchau, tchau.